versículo 11 e 12, está escrito, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, interessante que nós, diariamente, constantemente, isso é uma alegria para nós, um privilégio, poder abrir a palavra de Deus e ser ministrado por meio do Espírito Santo, que nos orienta realmente, alimenta a nossa fé, orienta em cada decisão que nós tomamos ou iremos tomar. A palavra de Deus realmente, ela é a fonte de vida para nossas vidas, porque ela que é a nossa garantia de vida eterna. Ela é a garantia de que o que nós estamos fazendo e vivendo é de acordo com os pensamentos de Deus. De acordo com os pensamentos de Deus. E sabe, interessante que aqui Deus disse para Jeremias: que tu vês, Jeremias? Ele é um peixe, uma amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo com a minha palavra. Interessante, né? Porque, como diz Carlos Hamilton, né, essa amendoeira é uma árvore que dá um fruto, mas interessante que ela floresce na primavera e ela é. Deixa eu colocar para lá, porque eu quero anotar exatamente o que o Carlos Hamilton falou. Sem ele, eu não consigo enxergar direito. E ela é considerada símbolo da vigilância e da vida nova. Não foi isso, Carlos? Amém. Ela é considerada símbolo, a amendoeira é considerada símbolo da vigilância e da vida nova. É como se ela ficasse vigiando o fim do inverno e o início da primavera. Daí o seu nome em hebraico, Shoker, que significa vigilante. Né? Deus está dizendo para Jeremias: assim como a amendoeira fica vigia a primavera, eu vigio para minhas palavras, para as cumprir. Deus vigia, Deus zela por sua palavra para as cumprir. E é isso que alimenta a nossa fé. Porque por isso nós viemos à igreja, para adorar nosso Deus e para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus penetra em nossos corações e gera vida em nossas vidas. E cria uma expectativa fundamentada nos pensamentos de Deus para que possamos caminhar durante a semana, no dia a dia, segundo a vontade de Deus. Então, sabe, amados, é tão interessante nós entendermos como Deus zela, como Deus vela por sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, Deus disse, está escrito, vamos lá juntos, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus. Nós um dia ouvimos a palavra de Deus. Nós um dia, sabe, fomos ministrados pelo Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E nós, a palavra de Deus chegou em nossos corações e gerou vida, e nós nascemos de novo, e nós fomos feito parte da família de Deus, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós agora podemos conversar com Deus, podemos falar com Deus, podemos ouvir de Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos ter comunhão com Jesus Cristo, podemos ter comunhão com o Espírito Santo, podemos ter comunhão uns com os outros, por causa da palavra de Deus que gerou em nossas vidas vida nova. E sabe, é tão importante nós entendermos esse princípio nessa manhã, nessa noite, perdão, porque a palavra de Deus é a nossa garantia de vida eterna. Jesus disse em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna.
1 João capítulo 5, que cada amigo vai falar nos próximos dias, versículo 11 a 13, está escrito, e o testemunho é este: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Amém. Tendes a vida eterna, nós temos, não porque eu ando de acordo com o certo ou errado, não porque, sabe, eu sou uma boa ou má pessoa. Eu tenho e nós temos a vida eterna porque nós nascemos de novo. A palavra de Deus entrou em nossos corações e nos fez novas criaturas. Fomos regenerados, justificados pela graça, mediante a fé. E por isso hoje à noite, de acordo com Romanos 5:1, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Precisamos entender este princípio, amados irmãos. Sabe, temos um futuro garantido. Olha, quantas vezes nós ficamos pensando, sonhando com coisas no futuro. Colossenses 3:4. Nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós vamos manifestar. Nós, você, eu, cada um de nós, nascidos de novo, vamos manifestar com Ele em glória e poder. Em glória e poder. Sabe, essa é a promessa e essa é a garantia nossa, a palavra de Deus. Isso tudo é tão real para nossas vidas nessa noite. Real por quê? Porque Deus vela por sua palavra, porque Deus vigia a sua palavra para cumprir, como a amendoeira vigia para o tempo da primavera, vigilante. A palavra, também Deus vigia a sua palavra para cumprir nós. Sabe, Isaías 55, olha lá comigo, Isaías 55. Isaías 55, versículos, a partir do versículo 8, Isaías 55, a partir do versículo 8, diz aqui: Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a deseja. Sabe, Deus disse que os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos, nem os meus caminhos iguais aos vossos caminhos, diz o Senhor. E Ele dá a chuva que desce e rega a semente. E aqui é interessante, porque a palavra de Deus, Jesus diz para nós algumas coisas para nós também temos o mesmo princípio. Deus vigia a sua palavra para cumprir. A amendoeira significa vigilante, mas também é para nós, como filhos de Deus, ser vigilantes também. Por favor, abre sua Bíblia comigo. Antes, em 2 Coríntios capítulo 16. 2 Coríntios capítulo 16. Deus disse para nós sermos vigilantes também. 2 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, perdão. 1 Coríntios capítulo 16. 2 Coríntios não tem 16, é 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Está escrito: número 1: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Sede vigilantes, permanecei firme, não
amendoeira, que significa vigilante. Deus vigia por sua palavra. E nós precisamos vigiar e permanecer firmes na nossa fé. E todos os nossos atos devem ser feitos com amor. Com amor. Porque isso faz diferença não com amor natural, mas com amor ágape. O amor de Deus, um amor incondicional, um amor que faz sem esperar nada em troca. Isso é que faz a diferença em nossas vidas. Sede vigilantes. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele foi orar no Getsêmani: vigiai-vos e orai. Vigiai e orai. E o que os discípulos fizeram? Distraído e dormindo. Vigiai. Aí lá Jesus está orando e sangue descendo no rosto de Jesus, ele ouvindo os roncos dos discípulos. Orai-vos e vigiai. Vigiai. Isso está em Mateus 26, 41. Em Marcos capítulo 13. Olha lá comigo, Marcos capítulo 13. Jesus disse, Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olha, vigiai e orai, porque nós não sabemos quando será o retorno de Cristo. Nós não sabemos o que vai acontecer essa noite, e nós estaremos para sempre na sua presença. Vigiai e orai. É imperativo para nós que somos nascidos de novo, vigiar e orar. Que possamos ter uma vida, sabe? Uma vida onde nós possamos desfrutar da palavra de Deus sendo ativa em nossas vidas, vigiando e orando. Jesus disse mais, Mateus 25, Mateus 25, Mateus 25, versículo 13. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vigiai-vos. Novamente o mesmo, vigiai-vos. Seja firme, vigiai. Não seja vacilante e como a amendoeira, vigiai. Seja vigilante. Em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, olha lá comigo que esse versículo eu já preguei muitas vezes sobre ele, como diz o Carlos Hamilton. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e o quê? Vigilantes. Por quê? Para quê? Por que eu devo ser vigilante? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede vigilante, como a amendoeira, seja vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo, planejando, te estudando e me estudando, procurando um jeito de nos afetar com as suas setas malignas, para anular nossa fé, para anular nosso chamado com Deus, para anular nossa caminhada com Deus, para você e eu ficarmos em casa, para que nós possamos, sabe, desistir da nossa fé, para tudo a mesma coisa, tudo de novo, voltar tudo de novo, iniciar tudo de novo, sabe? A palavra de Deus é vida, e hoje é um privilégio para cada um de nós, que somos lavados pelo sangue de Jesus, poder ouvir a palavra de Deus, alimentar nossa fé com ela. Isso faz a diferença em nossas vidas. Alguns irmãos precisam se despertar novamente. Despertar é algo gritante para nossas vidas nessa noite. Precisamos nos despertar. A palavra de Deus tem que entrar em nossos corações, e ela está precisando germinar, ela está precisando se tornar ativa em nossas vidas. E aqui eu chamo a atenção por algo que Carlos Hamilton falou também sobre a semente da amendoeira. Carlos Hamilton falou sobre a semente da amendoeira, que no hebraico significa aquela que se desperta. Aquela que se desperta. Ele disse, segundo Carlos Hamilton,
que a semente da amendoeira muitas vezes fica latente, hibernando, aguardando que haja umidade suficiente para então germinar, e que às vezes pode demorar um pouco, mas ela sempre vai germinar. Sabe, não é isso que você falou? Nada mais não faz. Ela precisa de umidade. E a palavra de Deus, cada um de nós, eu posso olhar seus rostos aqui nessa noite, e eu tenho assim de anos vendo vocês ouvindo a palavra de Deus, alimentando a palavra de Deus, né, Luzimara? Luzimara saiu daqui, ó, em 2008, foi lá para Florianópolis participar de uma conferência para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos atrás da palavra de Deus. Nós queremos ouvir, ela tem entrado em nossos corações e em algumas áreas das nossas vidas. Deus já nos falou e a palavra está ali, precisa de umidade para a gente ver às vezes demora. E onde vai encontrar umidade no corpo, em comunhão com os irmãos, ouvindo a terra regada, a terra molhada, adubada, e a semente da amendoeira, ela germina e dá o fruto, e muitas vezes em algumas áreas das nossas vidas, a palavra de Deus, a semente da amendoeira está implantada, mas precisa de umidade, precisa de um adubo, e aqui nós estamos adubando a palavra de Deus nessa noite, e ela vai germinar hoje à noite, quando nós vamos para casa, amanhã no nosso trabalho, no dia a dia, ela vai germinar, ela vai dar o fruto, e vidas serão alcançadas pela graça, através da sua vida e da minha vida, porque nós somos vigilantes com a amendoeira. Deus disse: que vês tu, Jeremias? Vejo a vara da amendoeira, desdém, Jeremias, porque a amendoeira significa vigilante. Ela vigia no tempo da primavera para florescer, e ela dá o seu fruto. E Deus, assim como a amendoeira vigilante, eu vigio, eu velo por minha palavra. E Jesus diz: vigiai, é imperativo para nós, vigiai e orai, para que nós possamos conhecer mais e mais da graça de Deus, do amor de Deus. Deus estava dizendo assim, dizendo para Jeremias: assim como a amendoeira vigia a primavera, eu vigio para minhas palavras, para que elas cumpram. A semente foi implantada, e em alguns corações ela está adormecida, precisa de umidade para germinar. E isso vai encontrar no corpo, não em lugares que a palavra de Deus não está sendo ensinada. E quando isso acontece, quando a palavra de Deus germina, comunhão é restaurada, vidas são transformadas de dentro para fora, e outras são tocadas. Deus vai cumprir o que Ele prometeu em nossas vidas, porque Números 23:19, Carlos Hamilton citou quando ele fez esse estudo, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Tendo Deus prometido, não o fará; tendo Ele falado, não cumprirá. Deus vai cumprir o que Ele prometeu a você e a mim. Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Deus é fiel. Não temos dinheiro, não temos condição, não temos estrutura, mas Deus diz: ide, eu estarei contigo até o fim dos tempos. É a palavra de Deus, que é a nossa garantia. Nós podemos ir, vindo para o culto, amando uns aos outros, orando, tendo comunhão com o nosso Deus e tocando vidas. E aquelas áreas onde a palavra de Deus foi implantada e ainda não germinou, vai no corpo, vai ter umidade, vai ter adubo, vai receber a água, vai ter regar a água, e ela vai germinar no momento apropriado, pela graça de Deus. E tem vidas hoje à noite que ela está se germinando nessa noite em nosso meio, pela graça. É um privilégio para nós, irmãos, estarmos aqui hoje e poder ouvir sobre isso. Deus é fiel, Ele vai cumprir, assim como Ele falou para Salomão. Abre sua Bíblia comigo rapidinho, em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8.
1 Reis, capítulo 8. Olha aqui. Salomão inaugurando o templo. No versículo 56 a 58, Salomão diz o seguinte: olha o que Salomão diz: o homem mais sábio que teve na terra, ele diz o seguinte, versículo 56 a 58: bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, como que ordenou a nossos pais. Sabe? Mas eu quero chamar a atenção que é que nenhuma das suas promessas falharam. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Às vezes, Deus te deu uma promessa e você tem esperado o retorno de Deus daquela promessa que te deu. Eu tenho promessas que eu estou aguardando Deus cumprir em minha vida. Eu também. Nessa noite. E às vezes a palavra chegou lá no nosso coração e está lá, esperando umidade, esperando adubo, esperando, sabe? E aqui nós estamos nessa noite. E sabe, irmão, eu quero dizer, assim como foi com Salomão, assim como Deus disse que nós temos a garantia de vida eterna, assim como Deus disse que para Jeremias que ele vela por sua palavra, para que ele vigia, para nós sermos vigilantes, que nós possamos despertar essas áreas, essas promessas que Deus colocou em nossos corações. Reviva ela novamente, desperta-as, deixa a palavra de Deus germinar, e aí você verá que o que Deus te prometeu, Ele cumprirá. Ele vai cumprir, porque Deus não abre mão das nossas vidas. Nós temos um chamado eterno, nós temos um chamado aqui para darmos frutos com a amendoeira. E com a semente da amendoeira podemos despertar áreas e sonhos que Deus deu promessas, porque Ele vai cumprir, porque Ele nos ama. Não desista, não abandone a sua carreira. Sejamos como a amendoeira que vigia, descansamos na palavra de Deus, porque Deus vela, Deus zela, Deus vigia sobre ela para cumprir. Então, amados, que nessa noite, quando nós saímos aqui nessa porta, voltando para a nossa casa, que nós possamos lembrar de promessas que Deus nos deu. Amém. E que ainda não foram concretizadas, mas que Deus está trabalhando. Que possamos colocar nossos joelhos no chão e falar: Deus, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor vai cumprir o que o Senhor me prometeu. Então, Senhor, me ensina o que devo fazer, me ensina como apropriar da sua resposta. E você vai ver, de acordo com Isaías 64:4, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus tem um plano. Não é à toa que você está aqui hoje à noite. Você e eu, nós estamos alimentando a nossa fé. E Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Sejamos, portanto, vigilantes. Sabe, não permita que o inimigo lance dúvida à sua fé. Não permita que o inimigo lance, dúvida no seu caminhar, nos seus sonhos, nas promessas que Deus te deu. Vigiai e orai, porque ele está ao redor do inimigo, rugindo, procurando alguém para devorar. Vigiai e orai. E sabe, amado, alimenta, rega o seu coração e a semente que está sendo plantada e que foi plantada no passado, nos seus sonhos e no seu dia a dia. Alimenta, deixa a palavra de Deus, cuidar e direcionar a sua vida e a minha vida. E no corpo, vamos deixar adubar, criar, ao alimentar da palavra de Deus, como realmente ela é, a palavra de Deus. Alimentar e descansar
para que Deus traz o adubo certo no corpo onde nós fazemos parte, que Ele possa regar em nossos corações, e aquelas promessas que estão ali guardadas, que nós recebemos pela fé no dia, 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, que não sei, mas está ali, a semente como a semente da amendoeira, precisando ser despertada, e nós vamos para o corpo, cantamos louvores, exaltamos nosso Deus, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus, e sabe, a palavra de Deus começa, a semente começa a mexer lá no adubo, e começa a germinar, porque está num ambiente proporcional para que ela possa sair e dar frutos, e frutos que permaneçam. E nessa noite, nós amamos nosso Deus, nós descansamos nas promessas do nosso Deus, e o que mais nós queremos é alimentar nossa fé com a palavra de Deus, e ver Deus realizando em nós e através de nós o seu plano. E mesmo que sejamos desafiados a novos começos em nossas vidas, que sejamos corajosos em não abandonar nossa fé, que sejamos corajosos de perseverar e vigiar, ser vigilantes e desfrutando uns dos outros do amor de Deus, e desfrutando da comunhão com Deus, e desfrutando da presença de Deus em cada área das nossas vidas. Que Deus possa nos direcionar nessa noite e nessa semana, e que possamos estar atentos, vigilantes, e perceber o que Deus está fazendo, coisas novas em nossas vidas e na nossa igreja. Amém? Curvando nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, de sermos partes da família de Deus. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que foi plantada em nossos corações. Ó Pai, tantas promessas que nós recebemos em tempos diferentes, tempos, ó Pai, às vezes de aflições, ó tempos, ó Pai, onde nós estávamos tranquilos nas coisas que estávamos fazendo. Mas Deus deu promessas, mas o Senhor deu promessas, e a sua palavra chegou aquele dia em nosso coração, e gerou uma expectativa, e gerou uma confiança, e gerou um descanso, e às vezes com o tempo, ó Pai, ela ficou adormecida ali no nosso coração. Mas, Senhor, assim como a semente da amendoeira, que o Senhor possa nos despertar essas sementes em áreas de nossas vidas, onde está, ó Pai, adormecida, que nós possamos, ó Pai, germinar nossos corações com a sua palavra, que possamos adubar essa semente que foi colocada dias atrás, meses atrás, anos atrás, e que ela possa despertar, Senhor, e que ela possa dar fruto daquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, e possamos ver cumprido para a honra e glória do Teu nome, e possamos falar: este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Sim, Senhor, por favor, desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que possamos ter uma semana abençoada, Pai. Preserva, Pai, nossas vidas, nosso chamado, nosso testemunho, preserva o nosso caminhar. E, ó Pai, abre uma porta, Senhor, para aqueles que estão clamando, Senhor, por uma porta, seja no trabalho, seja nas finanças, seja no relacionamento. Abre uma porta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que sejamos vigilantes para percebermos o Seu mover em nós e através de nós e ao nosso redor. Que possamos, ó Pai, dar honra e glória ao nosso Deus em cada detalhe das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, protege-nos na volta para casa. Nos dê, ó Pai, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por o louvor abençoado que nós cantamos e recebemos de Ti nessa noite. Obrigado, Pai, pelo tempo dos dízimos, da ceia, de comunhão uns com os outros. Obrigado, Pai, pela Sua palavra aqui ministrada nessa noite. Obrigado, Senhor. Te amamos, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, protege na volta para casa e cuida de cada detalhe de nossas vidas nessa semana.
Por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.